Fala, Velozes! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Felipe Oscar, o advogado mais gearhead do Brasil. Hoje estou aqui na cidade de Guarulhos para entrevistar um cara muito famoso que apareceu aí na TV. Vem pra cá, Vitor! Beleza, cara? Como Bom, é que você doutor, tá? tudo certo, graças a Conta aí Deus. pra nós aí. Então, eu sou o rapaz que apareceu na televisão, na parte da SBT, dando entrevista em si, da Operação do Novo México. Eu fui lá só para assistir, realmente. Mas basicamente é isso, doutor. Que mais? Eu não sei o que eu vou falar agora, eu me travei todo. Em paz. Você foi uma única vez lá para assistir e foi no dia que fizeram a investigação. Eu dei esse azar. Foi uma única vez para assistir em si. E foi no dia que teve a parte da investigação em si. E eu recebi a intimação no ano passado, aproximadamente em junho ou julho. Teve a primeira reportagem, Foi né? a primeira reportagem Eu fiz um react dessa reportagem, eu vou deixar o link aqui embaixo. que foi... Vieram buscar um carro aqui, alguns carros em Guarulhos em si também, né? Teve reportagem também aqui num prédio próximo também, além do react que o senhor fez também. E é isso. E todo mundo que estava no dia assistindo, que estava de carro, rodou, né? Todo mundo que estava de carro, todo mundo que passou ali, ou pelo menos transitou por aquela faixa, todo mundo foi intimado. Todo mundo foi intimado. E o seu carro, vamos falar dele? Vamos embora. Que carro que é? É um Corsinho Indy, 2 portas. 1.0? Não. É um Corsinha, tá tudo legalizado. Ele foi legalizado potência, altura, suspensão e... Altura, né? Suspensão. Sim, sim. Foi legalizado a parte de roda e pneu, combustível também. Como eu passei o carro, era gasolina originalmente, eu passei para álcool. Fiz essa parte de legalização também. E o cadastro do motor tá legalizado, tá no documento, tudo certinho. Conta aí que motor que tá. O motor que tá lá é um 2.0, um C20XZ. Um 2.0 16 válvulas C20XZ. Então ele já é um carro turbo, é um carrinho bem divertido, bem espertinho. E os dois foram para segurança também, viu? O Vitor, ele pegou, foi um dos últimos que conseguiu legalizar aqui no estado de São Paulo. Você legalizou em que mês? Eu legalizei no final do ano passado, Dezembro, ano retrasado, que aí depois eu comecei a fazer as modificações dele e legalizei. Então Porque- foi logo na parte da troca da diretoria do Detran em si que teve, e a gente conseguiu legalizar ainda. Porque desde janeiro, esquece, não está legalizando mais motor com aumento de potência e ou cilindrada acima de 10%. Quem legalizou até dezembro do ano passado, tá tranquilo. Lá dentro. E deixa eu passar o carro. É Juninho. Da hora esse bairro, eu É gostei. legal. Então, esse carrinho tá comigo há mais de 6 anos, mais de 6 anos. Que eu venho fazendo as modificações aos pouquinhos, juntando dinheiro, comprando as pecinhas. E logo quando eu consegui montar, eu fui fazer a parte da legalização para não ter nenhum problema. Sempre quis andar certinho, para não ter nenhuma dor de cabeça na rua, porque é muito difícil você conseguir montar o seu sonho. E quando você consegue montar, você perder isso por uma bobeira, a gente nunca quer isso. Então, serve de exemplo, seria bacana, seria uma conscientização. Todo mundo que tiver um carro, qualquer modificação, legaliza, deixa tudo certinho para você não ter nenhum eventual problema. A gente tenta legalizar, né? O problema é que o CONTRAN e o DETRAN dificultam a nossa vida. Isso é verdade. É muito difícil hoje você ter um bem e você fazer o que você quiser no bem em si. Eu costumo falar que a gente tem a permissão de uso do carro. Você o carro é do DETRAN. Aluga, né? E, bom, você comprou faz 6 anos, comprou ele original. Isso. Eu comprei ele há mais de 6 anos. Eu comprei ele, ele tava batidinha. O antigo dono, eu comprei inclusive era do filho de um policial civil. Então eu tenho contato com eles até hoje, gente boa pra caramba. Eu comprei ele, o filho dele tinha dado uma batidinha, não tava chovendo, ele pisou no freio, o carro não tem ABS, o carro deu uma deslizadinha, deu uma encostadinha na traseira de um outro carro. Era um amassadinho bestinha do lado direito, lá no paralama direito, e um pouquinho do capô, mas não afetou a estrutura nem nada. O carro era bem alinhadinho, precisava de uma pintura, ainda precisa, né? Mas precisava de alguns cuidadinhos, precisava de algumas coisinhas para ser feito. Aí eu coloquei o capô do 2000, que tem um vinquinho e tal, que eu achava mais bonito. Coloquei o para-choque da picape Corsa. Você legalizou o capô? Capô não. Precisa, cara.
É incrível. Capô, para-choque, saia, aerofólio, coisa simples, o CONTRAN obriga você a A regularizar. legalizar, é. E por mais que é do mesmo ano do carro, tem essas diferenças, precisa fazer a legalização. Cara. É alteração visual, né? É. Então, tem o capô dele aqui, então dá pra voltar pro original. Não, a gente vai legalizar isso aí. Vamos legalizar. Então, bacana que troquei o capô, coloquei o para-choque da picape Corsa para colocar os milhazinhas, para dar um outro aspecto pro carro, para ficar bonitinho também, deixa uma carinha mais legal. As lanternas traseiras, já peguei ele com as lanternas bolhadas em si. Depois eu fui fazendo as coisinhas. Comprei a Fulltech de um camarada meu, que ele fez um preço legal, uma FT300. Isso, uma FTzinha 300. E logo na sequência, eu tava começando a tocar bateria nessa época, eu comprei uma bateriazinha da Dolphin, paguei R$1.100, eu acho, na bateria. Aí paguei parcelado com o rapaz, comprei e tal, eu tava aprendendo. Num dia de um trabalho, eu trabalhava de home office nessa época, e um rapaz veio me falar que ele sabia que eu gostava de carro, falou: meu, você viu que tem um Vectra GSI vendendo aí em Guarulhos? Aí eu já tinha ideia na cabeça de montar um 2.0 nele e tal, porque eu achava bacana, o carrinho é leve, o Corsinha não pesa nada, ele pesa 830 quilos, se não me engano, originalmente, é o mais pé boy que tem, não tem nada, não tem limpador traseiro, não tem nada. Então eu tava fazendo os trâmites em si porque eu queria realizar esse sonho, sempre foi um sonho meu. Então eu falei, meu, vamos tentar ir pra cima disso aí e tal. Na época o rapaz, eu acho que queria 5.200 no carro, a gente negociou, aí eu não tinha R$1. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu vendi minha bateria, peguei uma grana, falei, ó, deixa eu dar o de sinal pra você, eu vou pagando pra você, quando eu terminar de pagar, eu pego o carro e tal. Vamos ver, a pedalada a gente vai até a lua, né? Aí fui pagando o carro e eu sabia que aquele motor era um C20Z, porque todo Vectra GSI 9.4, os antigos e os Calibras vêm com essa motorização, que é o C20Z. O famoso C20Z da maior parte da galera que gosta de GM e Opel, sabe que esse motor é maravilhoso. Rende uma bela de uma cavalaria. Só que você atinge os 10%, você não pode mais. Aí, beleza. Comprei. Inclusive, aonde está o seu Peugeot aqui, a gente estacionou esse carro aqui. Eu desmontei todas as peças, fui vendendo. Lógico, eu passei o carro pro meu nome, dei baixa no Detran no meu nome, para venda de peça. Exatamente. Dei baixa no Detran no meu nome, então o motor ficou vinculado ao meu CPF porque o carro já estava no meu nome. Então eu dei a baixa depois que eu fiz a transferência do carro para o meu nome. Logo na sequência eu cortei o número de chassi, levei certinho no poupa-tempo para fazer a baixa, etc. Fez a baixa, eu recolhi o papel de baixa, deu baixa no Detran, eu comecei a fazer a desmontagem. Aí eu fui vendendo as peças do carro. Com o dinheiro das peças eu fui colocando no motor, porque o motor tava fumando um pouquinho de alta. Você passava dos 3.000 RPM, ele fumava, dava uma fumadinha. Aí eu falei, bom, a gente vai ter que abrir esse motor, vai ter que verificar, e eu vi que realmente estava faltando, tinha 1 milímetro de folga nos pistões. Aí a gente tirou, a primeira coisa que a gente fez, tiramos a mecânica. Logo que a gente tirou a mecânica, constatou que está com problema, aí eu fui depois desmontando o carro, vendendo as peças, e com o dinheiro dessas peças eu fui vendendo e fui arrumando o motor. Mas foi exatamente aqui. Aqui a gente tirou as portas, eu tenho os vídeos depois, eu tenho alguns conteúdos que depois eu vou mandar até para você. Posta lá no canal, vou deixar o seu link. Show. Na descrição. Vou postar lá também, porque fez parte da minha história isso, e eu tenho as filmagens. Anos. Cara, é muita coisa. Então, aí com o dinheiro do Vectra que eu fui vendendo, etc., eu fui conseguindo montar um motor. Aí eu já fui deixando o motor certinho, comprei bomba de óleo do 2.4 16 válvulas, teve que adaptar esse pescador para aumentar o fluxo de óleo. Aí eu usei pistões e bielas forjadas também, então o carro era muito bem montadinho. Eu tenho um vídeo dele, cara, que foi muito engraçado, porque as pessoas que passavam aqui não entendiam nada, que era ele em pé, literalmente em pé aqui, né, onde estava, tombado pro lado da calçada. Imagina o teto do carro pro lado da calçada em pé, com os calços de madeira embaixo, e eu tentando tirar o agregado de suspensão dele, porque eu não tinha ferramental, não tinha girafa, e eu fiz aqui, exatamente aqui. O carro parecia um desmanche, porque o carro sem teto, sem porta, sem capô, sem nada, só ficou esqueleto assim, e ele num caixote, assim, que depois eu ia vender o peso dele no ferro, porque já não tinha mais registro, não tinha mais nada, então não tem problema.
E basicamente foi isso. Aí foi montando. Depois na garagem de casa tem os vídeos colocando o motor, né? Eu fiz algumas adaptações na garagem de casa. Tem alguns vídeos. Não é um trabalho fácil, é bem difícil. Porque a gente até brinca, o apelido carinhoso que ficou o meu carro é Tiquinho, porque é um tiquinho de cada carro. A gente usava mangueira de Astra belga no radiador do lado direito, bobina de Jetta, bico de Volvo, os Green Giant, os 42 libras. Eu usava um pouquinho de cada carro, era semi-eixo de cadete, rolamento de gol quadrado, manga de eixo de Corsa. Era uma salada mista. Frankenstein Exatamente. Para conseguir chegar naquele objetivo, que era um carro mais para circuito, etc. Por isso que eu tinha apoio nas 4 rodas. O carro tinha uma melhora de curva muito boa, a atração do carro melhorou muito, a frenagem melhorou muito, então pneu. E você fez truck day com o carro? Fiz, na Aldeia da Serra, mas eu dei umas 4, 5 voltinhas lá, minha suspensão não estava muito legal, sim. Então não foi muito legal, foi mais para sentir como que estava o carro, tanto que eu nem paguei o registro lá, eu conheci o pessoal, eles me autorizaram a entrar na pista para experimentar o carro, etc. E a gente sabe, quando a gente vai na pista, a gente libera toda a cavalaria do carro, porque é um circuito fechado e não se aplica às leis de trânsito. Exato. Na pista, quando você liberou toda a cavalaria, sabe quantos cavalos chegava o seu carro? Na pista ele chega a aproximadamente 400 cavalinhos. Então. Na pista chega mais ou menos isso agora. Mas aí quando a gente vai voltar para a rua, tem que capar o carro e deixar nos 10%. Isso. Aí originalmente, né, na rua, para uso de rua, etc., o carro tem 66 cavalos, que é onde é permitido originalmente. Ele tem 60 cavalos, 10% que a gente é permitido andar na rua. Infelizmente é assim, a gente só pode andar com 66 cavalos. Se inscreva aqui no canal que eu tô brigando com o Contran para mudar isso, hein? Com certeza. E hoje não vai ter filmagem do carro? Infelizmente, doutor, tem que rir para não chorar, porque... Foi dia 11 que vieram aqui? Foi dia 11, eu não lembro a data exatamente. Quinta-feira, não foi? Foi na quinta-feira passada. Foi quinta-feira, dia 11 de setembro. Quinta-feira passada. E hoje é dia 18, né? Então... 7 dias já. 7 dias. Mas uma hoje semaninha. é quinta, né? Hoje é quinta. Uma semaninha. Bom, vamos trabalhar agora para tirar esse carro. Isso aí. E logo a gente vai fazer umas filmagens. A história é longa lá e tem bastante sentimento envolvido lá. Não é que assim, até eu falei na reportagem isso, doutor. Não é só um carro. Não tem preço, tem valor. Então, para quem gosta de carro, para quem ama esse mundo, nenhum carro tem um preço. Todos os carros que a gente monta, ou que a gente tem um certo carinho, ou que a gente tem algum apego sentimental, qualquer que seja, ele tem um valor pra gente. E aquele carro tem um valor muito grande, porque aquilo foi uma escola muito grande para mim. Eu aprendi muita coisa lá, doutor, muita coisa. Tanto que, tantos ensinamentos que eu tive ali, hoje eu tô na Porsche Cup e na Fórmula V. Eu sou mecânico na Porsche Cup como freelancer e sou engenheiro na Fórmula V. Eu ajudo a acertar os mapas lá, a parte da Pro Tuning em si lá. Então isso me deu muito conhecimento. Não é só um carro, né? Conhecimento, é trabalho. Exatamente. Tudo agrega, né, doutor? Eu sei, depois eu comprei isso aqui que eu comecei a fazer modificações, virou meu trabalho também, tanto aqui na internet quanto na advocacia. Olha lá. Então mudou toda a minha vida. Exatamente. Por exemplo, muitas oficinas de preparação, quantos empregos geram, quantos empregos o cara que é amante de carro consegue gerar por conta que existe receita para esse mercado, por conta da pessoa que ama aquilo. Então, não é uma coisa banalizada, não é uma coisa ruim. A gente movimenta muito. Se você for montar um kit turbo padaria, vai pelo menos 10 conto com a mão de obra do mecânico, não vai? Por aí, até mais. Um padariazinho aí, você vai gastar isso. Não é que nem costuma falar, carro modificado, é crime. Não é crime. Não existe nenhuma... Eita, frio. Tá indo bem, cara. Agora sim, já tomei uma aguardente aqui. Então, eu tava falando dos empregos, né? Uhum. Porque aqui no meu carro, a oficina que mexeu aqui, são 3 mecânicos. O Gerson, o Diogo, pai e filho, e o empregado. Mas aí eu gastei uma grana com peça também. Remap, pneu. Então, assim, a gente movimenta muito o mercado. Exato. E falta um entendimento melhor lá dos diretores do Contran para entender que isso aqui movimenta muito a economia.
Com certeza. Imagina o Anderson, da Futec. Pô, o cara é gigante, Quanto de receita que gera, né? É uma coisa muito, muito grande. É uma estrutura enorme. Quantas famílias que tem ali, quantas... Não é só a pessoa que trabalha, não é só a pessoa que trabalha em si, mas é a família daquela pessoa que trabalha. São, de uma pessoa, tem pelo menos umas 4, 5 vidas, às vezes, que a pessoa sustenta, né? Então, não é só um carro, né? Tem um monte de coisas por trás disso tudo, né? E é um esporte também, né? Sabia que a Fórmula 1 é o evento que mais gera lucro para a cidade de São Paulo? Supera até o Carnaval? Sério? Eu não sabia disso, não. Caramba, que legal. É. Olha Você que vê, curioso. automobilismo. O que a gente faz aqui é uma Fórmula 1 de rua, o que a gente tem dinheiro para fazer. Exato. E mesmo assim é muito caro, o dólar aumentou muito e tá tudo muito caro. Mas assim, dentro da... Eu também perdi na linha de raciocínio. Pode ser. Então, pessoal, eu ainda sou estudante, eu tô no meu último semestre da faculdade, mas eu vou falar um pouquinho antes. Antes de eu começar essa faculdade que eu faço hoje eu já fiz 1 ano de engenharia mecânica. Mas a engenharia mecânica eu queria destinar para carro, para mexer com carro, porque eu sempre gostei muito disso, sempre tive um conhecimento muito grande conhecimento não, uma curiosidade muito grande disso, porque a gente nunca sabe de tudo. Todos os dias a gente está aprendendo muito, por mais que a gente conheça muita coisa, a gente sempre está aprendendo. Então, antes mesmo disso, por que veio minha paixão? Eu vou chegar nesse ponto, mas eu fiz engenharia mecânica. Então, eu fiz 1 ano de engenharia mecânica, mas eu descobri que era para a parte industrial. Não tinha nada a ver com carro. Isso no meio da parte de engenharia mecânica. Inclusive, eu tenho um amigo da faculdade dessa época até hoje, que a gente troca ideia hoje. Ele também gosta muito... Deixa eu passar aí. Inclusive, ele gosta muito de carro, etc. Então... ele foi para essa parte porque a gente se iludiu, a gente achou que era para engenharia, porque a engenharia automobilística é diferente de engenharia mecânica. Sim. Mas tem engenharia mecânica com ênfase em automobilística, mas a que a gente estava era para a parte industrial. Eu saí eventualmente porque eu não tinha mais grana para pagar. Eu já tive uma estética automotiva com meu pai e a gente teve alguns problemas, etc. Acabou não indo para frente, mas aí acabou a grana, eu não conseguia pagar, porque eu ajudava meu pai e eu não recebia. Já vai embora? Não, quer que pegue? Aí, enfim, eu não recebia. Então, eu trabalhava, meu pai pagava, minha faculdade e eu ajudava ele, a gente trabalhava junto, tal, não recebia nada, preciso comer alguma coisa, a gente pegava o cartão, tal, repartia, usava o mínimo possível, porque era eu e ele crescendo. Eu não queria usar o dinheiro da empresa para meu benefício. Enfim, eu sempre tive essa mentalidade. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, 14 anos. Então, isso eu já tinha 18. Então, logo na sequência, acabou a grana, eventualmente. Aí eu falei, meu pai foi de TI há muito tempo atrás. CBR. Aí, meu pai foi de TI há muito tempo atrás. E aí eu falei, poxa, meu pai tem um networking legal para ir para essa área, por que eu não poderia ir? Aí eu comecei a faculdade de TI, eram 4 anos, bacharel, etc. Comecei a trabalhar numa loja de esportes do meu tio na época, tal. Depois comecei de novo, né? Porque meu primeiro emprego foi lá, e depois eu voltei para lá de novo para conseguir uma grana, para conseguir pagar a faculdade e aí começar a pegar um outro emprego na área. Só que nunca foi exatamente aquilo que eu queria fazer. O meu objetivo na parte de TI era conseguir um bom cargo, conseguir um bom emprego, para ir montar uma oficina de preparação. Aí eu ia tentar tocar o TI para fazer um fundo de caixa até começar a movimentar a oficina de preparação e aí largar o TI só para preparação. Então hoje eu estou no último semestre da faculdade de Sistema de Informação, que é TI. E hoje eu tenho a mentalidade de usar isso para criar talvez uma injeção programável com código de programação. Eu quero destinar todo o meu conhecimento da parte da faculdade e o conhecimento que eu adquiri durante a vida para o automobilismo. Porque eu gosto disso, eu sempre amei estar no meio disso. Quem me conhece de longa data sabe que eu sempre fui fascinado por essas coisas, por carros em geral. E é aí que eu ia chegar também, por conta de toda essa paixão em si. Foi desde a época que meu pai... a gente cresceu num Opala 91, diplomata do meu pai.
Prata, ele não tá aqui, a gente provavelmente vai gravar alguma coisa com ele. Mas eu cresci nesse carro, tá com a gente há 25 anos, meu pai comprou em 2000 esse carro. Esse ano faz 25 anos que tem o carro. Então, sempre foi nosso xodó da família. Desculpa. Sempre foi o xodó da nossa família. Então, eu com 8 anos de idade aproximadamente, ele tinha uma Weber 40, um 6 em 2, o carro era legal, 6 cilindros, né? 6 em 2. Então, eu sempre tive muita curiosidade e via meu pai fazendo isso. O quê? Limpando o carburador, arrumando, ajustando. A gente sempre fazia as manutenções na garagem de casa praticamente. No máximo quando precisava de uma talha ou tirar um motor, aqui a gente não tinha que fazer, tinha que levar para a oficina, que a gente tem ferramental. Mas o restante, a gente sempre colocou a mão na massa, meu pai sempre me ensinou. E até um X que meu pai me ensinou, que é o conhecimento que ele tinha, além eu fui pesquisando, fui indo atrás, porque eu sempre tive interesse, curiosidade disso. Então, com 8 anos de idade, o que eu mais gostava de fazer, aproximadamente 8 anos de idade, eu adorava chegar da escola, chegava da escola mais ou menos 1h da tarde, 1h30, aí o carro ficava parado aqui e eventualmente, por exemplo, meu pai não usou no final de semana passado. Aí ele vai usar no próximo final de semana o carro, porque não era um carro de uso diário, porque consumia muito combustível, não dá 6 cilindros. Então meu pai tinha um Golzinho 1.6 na época também, que era bem econômico, um apezão. Aí ó, o cara que tem um Opala e tem um AP na garagem, esse cara é perigoso. Aí, enfim, eu chegava da escola, o que eu mais gostava de fazer no carro, eu tirava o filtro de ar do carrinho, que era na Weber 40, né? Sim. Tirava a capinha do filtro dele, tirava a parte de baixo, tirava as 2 flautas dele, jogava WD, limpava, assoprava, eu via meu pai fazendo isso. Então, eu aprendi olhando ele. Aí ele falou, ó, você só não pode mexer nisso, que era a parte de regulagem de lenta, regulagem de alta, tal. Tinha a parte de giclagem em si, não tira a giclagem, ou se tira, volta do jeito que estava, exatamente. Então, eu adorava fazer isso, de limpar o carburador, deixar zeradinho, dava partida, o carro funcionava, esperava, ligava a ventoinha em si, deixava ligada, bonitinho, lavava o carro, deixava pronto para ele usar no final de semana. É o que eu gostava. Isso com 8 anos de idade eu gostava de fazer isso. Então aí esse amor foi crescendo e teve adquirindo mais conhecimento depois disso, né? E estamos aqui hoje, né? E em breve a gente vai gravar com o seu carro, pode ter certeza. Victor. Amém, se Deus quiser, porque isso aí é que nem eu falei, gente, pessoal, isso não tem preço, tem valor, mas o preço é alto também. Alto. Porque o preço é alto, mas o valor é... O valor é pior, não tem estimativa, não tem preço que pague o valor. Então não dá para comprar, não tem como comprar felicidade, não tem como comprar esse valor, esse sentimento, essa história, não dá para comprar isso, infelizmente. A gente vai recuperar, se Deus quiser. Victor, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, viu, doutor? Vocês aí. O link do canal dele, canal, Instagram, fala aí qual que é. É @equipecada. Tem uma história também por conta disso, né, doutor? Seria interessante, vamos contar. Conta aí, seu avô, não é? É, isso mesmo. Então, desde antes, pessoal, antes de eu ter 8 anos de idade, isso, né? Meu pai, inclusive, tem curso com o Ingo Hoffman de pilotagem na época, que era os Stock Car na época. Não tinha nem o S do Senna ainda. E meu avô, em 67, por isso esse nome, Equipecada, ele tinha uma equipe de corrida que denominou esse nome, né, Equipecada. E em 67 ele corria como estreante, né, na Split, se não me engano, que era a parte dos Fuscas, em si, Interlagos. Então, isso é de uma longa data já lá atrás, já, doutor. Então, o Instagram tá como Equipecada, o canal no YouTube também, Equipecada, e o TikTok também, mesmo nome em si. O TikTok, só que eu tenho que fazer uma alteração ainda lá. Mas é isso, pessoal, canal no Facebook também, mesmo nome, segue lá e... me dá uma fortalecida aí para me ajudar, por favor, pessoal. Isso aí, Velozes. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.